Muito bem, pessoal, vou contar um pouco da minha história. Eu fiquei muito tempo pesando 83 quilos. Já era sobrepeso, mas tinha me acostumado com ele. Só que quando veio a pandemia, fui de 83 para quase 90 quilos. Foi muito rápido. Estava me sentindo mal, cansado, desmotivado, preguiçoso. Saía para comprar alguma coisa no mercado perto de casa, no açougue. Quando subia a rua, parecia que meu coração ia sair pela boca. Meu condicionamento físico não respondia à minha vontade de caminhar, sem fôlego para nada. Então eu falei comigo mesmo, preciso mudar isso. E naqueles dias, assistindo e ouvindo algumas coisas no YouTube, acabei caindo num podcast de um programa de um filósofo chamado Bob Proctor. Aquele cara disse uma coisa que mexeu comigo, impregnou na minha mente. E era mais ou menos assim: vou falar algo para o bem de vocês. Pare com esta ideia de perder peso. Quando você perde algo, o seu cérebro se programa para encontrar. Você tem que se ver num corpo ideal. Imagine-se vivendo em um corpo saudável e tudo vai começar a acontecer. Para mim foi fácil acreditar naquele conceito, porque na verdade o que ele disse foi apenas uma forma diferente de dizer o mesmo que a Bíblia diz, porque andamos por fé e não por vistas. 2 Coríntios 5, versículo 7. Então, a partir daquele momento, tirei a ideia de perder peso da cabeça e comecei a me ver num corpo magro e saudável. Todos os dias me imaginava desta forma. Eu criava esta imagem na tela da minha mente e então as coisas começaram a acontecer. Eu não sabia como emagrecer, mas sabia como eu ficaria mais magro, sem gorduras abdominais, sem aquela barriga saliente, não estaria mais encurvado, minha postura ficaria mais ereta, estaria mais disposto e com certeza mais feliz. Como isso aconteceria? Não tinha a menor ideia. Mas quando eu vislumbrei como eu gostaria de estar, é como se eu tivesse entrado no caminho. Na verdade, foi exatamente isto que aconteceu. Dei mais um passo na direção de uma vida pura. Só que eu não sabia, Eu não sabia que para ter um corpo magro e saudável, eu precisaria, literalmente, esmurrar o meu velho, abaulado e conformado corpo. E claro, tive que pagar caro por isso. Comecei a caminhar 7 km por dia e precisei me programar para acordar mais cedo. Baixei um app e comecei a controlar quantos litros de água eu tinha que tomar. Antes eu quase não tomava água e não notava isso. Reduzia a quantidade de comida, eu não percebia, mas depois a minha esposa disse que eu comia muito. Sabe por que eu não percebia? Porque era um hábito. E nenhum tipo de hábito é consciente. É uma programação automática. Só que quando eu entrei no caminho, a minha consciência foi se expandindo e minha percepção com relação a muitas coisas foram se alterando. E obviamente comecei a alterar o meu comportamento em várias circunstâncias. Comecei a adotar pequenas e providenciais mudanças. Antes eu dormia muito tarde e era obrigado a acordar muito cedo. Hoje eu durmo cedo e acordo cedo, cheio de energia. E neste caminho outras coisas foram acontecendo. O meu objetivo aqui não é apresentar como as coisas foram acontecendo, mas mostrar que quando você visualiza algo, imagina aquilo que você quer, de alguma forma vai se manifestar. E comigo foi dessa forma. E em 20 dias, fui de 89 para 83 quilos. Voltei ao peso que mantive por muito tempo. Mas ainda assim era muito para a minha estatura, continuava no sobrepeso. Antes eu não ligava, mas agora a minha percepção havia se alterado. Só que eu parei de emagrecer. Os quilômetros que eu caminhava já não estava mais alterando o resultado. Então, estudando, conversando com algumas pessoas, fui percebendo que precisaria esmurrar o meu corpo ainda mais. Estava começando a ficar consciente que para dar lugar ao novo e saudável corpo, eu teria que me desfazer do velho. Modifiquei mais alguns fatores na minha vida. Eu passei de 7 km de caminhada para 10, depois 12, depois 16. Cheguei a caminhar até 20 km por dia. Para você ter uma noção, eu acabei com 2 pares de tênis em 60 dias. Até conhecer o tênis ideal, bom, para o exercício que faço. Hoje, se você me perguntar, até posso te indicar alguns. Eliminei a ingestão de carboidratos durante a noite, tirei o gostoso e suculento pãozinho francês das minhas refeições noturnas e diurnas, comecei a ingerir mais proteínas, distanciei a minha última refeição da primeira do dia seguinte, dando um intervalo aí de 16 horas, muito conhecido como jejum intermitente. Comecei a praticar a calistenia. Para quem não sabe, a calistenia é uma forma de treinamento físico em que utiliza apenas o próprio peso do corpo. Algumas pessoas ainda usam equipamentos, usam o mínimo de equipamentos, barras, argolas, cordas. No meu caso, o corpo é o principal instrumento. O meu treino é leve, pessoal. É um treino leve, mas que deu um bom resultado para mim. Então, com essa alteração, fazendo flexões, abdominais, pranchas,
e dentre outros, eu emagreci mais 5 quilos. De 83 fui para 78, o peso que eu imaginava. Hoje eu estou com 73 quilos, que era o que eu queria para mim. Quase 16 quilos eliminados em menos de 70 dias. O peso proporcional para a minha altura. Só que não pense você que agora que eu cheguei no peso que eu queria, posso parar de caminhar, de me exercitar e voltar a comer como um morto de fome. Claro que não. Na minha mente ainda está a imagem do corpo que eu quero estar, magro e saudável. Ainda hoje continuo esmurrando o meu corpo. Hoje ele está mais sob o meu domínio do que antes. No começo, com todo esforço, suando a camisa, por exemplo, o máximo que eu conseguia fazer de prancha eram 3 séries de 32 segundos. E parecia que a minha barriga ia se desprender do corpo. Hoje eu continuo me esforçando ainda mais. Também suo a camisa. Só que já faço 3 séries de 76 segundos. Estou melhorando. A minha barriga ainda continua parecendo que vai sair do corpo. Quando eu comecei a fazer flexões, só conseguia no máximo 3 séries de 5. Hoje, me esforço proporcionalmente, da mesma maneira, só que faço 5 séries de 12, 60 flexões diárias. Uma boa maneira de esmurrar o corpo e fazer dele o que eu quero. Refletindo sobre tudo isso, eu percebo que quando o apóstolo Paulo diz que não corre como quem corre sem alvo e não luta como quem apenas soca o ar, ele estava nos ensinando que temos que visualizar o alvo. E que a nossa luta não se dá em acertar aquilo que está fora ou que está distante de nós. Temos que corrigir aquilo que produz o efeito que não queremos. E o efeito que não queremos está dentro de nós. É decorrente de algo que existe em nós, que vive em nós, que é a nossa carne, o pecado, o gene egoísta. O alvo é a lei que gera o efeito que queremos, certo? E quando acertamos o alvo, estamos vivendo em harmonia com a lei. A lei do corpo, a lei da vida, a lei da ação e reação. E quando erramos o alvo, o efeito será o que não queremos. De qualquer forma, os efeitos serão inevitáveis. A diferença é que quando você acerta o alvo, o efeito é o que você quer. E quando você erra o alvo, o efeito é o que não quer. O problema é que assim como eu estava vivendo, tem muitos que estão errando o alvo e esperando receber o que querem, mas isso não vai rolar. Portanto, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que eu, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Você ouve a gente falar muito sobre andar em liberdade no sentido do descontrole da vida sexual. E isto é algo bem pessoal. Não tem como eu mostrar aqui para vocês, além daquilo que eu falo, abrir a minha mente, mostrar como que ela está mudada lá dentro. Ou ainda vou ser mais simples, ainda que eu pedisse para abrir o meu cérebro e fotografasse todas as regiões onde novos circuitos foram criados, seria só uma foto do hoje. Não teria como comparar com o cérebro do velho homem. E pensando nisso, por isso que eu tive a ideia de criar este vídeo, falando do meu emagrecimento. Porque eu quero que ele sirva para você como um totem. O que é um totem? O totem é um símbolo onde se cria algo que serve para representar alguma coisa ou alguma atividade. No meu caso, o meu emagrecimento, esta evidência da mudança da minha mente, é o símbolo da metanoia que eu estou vivendo. Quando eu decidi viver uma vida pura, espiritualmente falando, significa uma vida sem mistura, um viver íntegro, que não se embaraça com aquela vida que eu tinha antes da minha decisão. Eu ainda não alcancei todo o sucesso que esta vida pura me promete, mas estou no processo. E precisamos ter consciência que este processo vai perdurar até a segunda vinda do Messias. Olha só que interessante que eu estava pensando, refletindo, com base na Bíblia e em tudo que eu tenho lido. Quando a palavra fala de muitas maneiras que devemos negar a nós mesmos, nunca foi a negação no sentido da nossa mais plena humanidade. Pelo contrário, este imperativo, na forma mais literal da palavra, é uma invocação para que sejamos mais humanos. Quando Jesus esteve aqui, não veio dissociar o homem do aspecto mais essencial da sua natureza. Ele não veio para ensinar a negar as nossas funções e nossos mais puros desejos, e sim mostrar como negar as nossas disfunções, que são todas as atividades ou atuações que temos e fazemos por intermédio do pecado. A gula, a luxúria, a inveja, a preguiça, a ira, a soberba, a avareza, o preconceito, o ciúme, a competição, o sedentarismo.
E quando você entra no caminho da liberdade, da vida pura, da plena humanidade, automaticamente você vai se desvinculando de todas estas coisas que não representam você. Então, os outros que não vivem como você vão te chamar de alienado, de louco. No entanto, você sabe que nunca esteve tão perto de sua mais plena humanidade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, porque isto é bom, né, para os algoritmos do YouTube, fazendo com que este vídeo se torne mais relevante. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. E há uma coisa interessante que eu não posso deixar de falar. Participe do grupo de apoio do Ministério Vida Pura. O link está aí na descrição do vídeo. Clique aí que você vai ver tudo o que você precisa saber sobre o que é o grupo de apoio do Ministério Vida Pura. Tenho certeza que é algo bom para você. Valeu, um grande abraço, até a próxima e fique com Deus.